Estão me ouvindo bem? Bom, então, boa noite, pessoal. Estamos aqui mais uma vez para iniciar a aula de contabilidade gerencial e nós vamos trabalhar o sistema de custeio, tá? Então, na aula passada, nós vimos o ponto de equilíbrio. O que serve o ponto de equilíbrio? Para saber onde a empresa está começando a ter lucro ou não, se ela está tendo lucro ou não, né? E esse sistema de custeio, um deles que nós vamos trabalhar hoje, é o sistema de custeio por absorção. Como o próprio nome já diz, a absorção, ele absorve. Então, ele vai absorver todos os custos fixos. Ele vai separar em duas modalidades. Tudo que estiver relacionado com a produção, nós vamos trabalhar também com uma empresa produtora, tá? Se a gente, como a gente tinha combinado antes, nós vamos trabalhar como se fosse uma indústria, uma produção de materiais, de mercadoria, que aí produz e vende essa mercadoria. Por que nós vamos trabalhar com uma empresa de produção, né, uma indústria? Se aqui no litoral nós não temos indústria e tal. Porque na indústria a gente consegue identificar todos esses elementos de custo. O que não acontece quando a gente fica numa empresa prestadora de serviço ou um comércio. Não quer dizer que não tenha esses custos lá. Tem. Porém, requer uma garimpagem, né, para se apurar esses custos. Mas se a gente souber aplicar esses custos na indústria, o restante das outras empresas vão ser mais fáceis, tá? Então, é por isso que eu trabalho com um modelo de indústria. Então, vou iniciando a apresentação. Vou compartilhar com vocês a minha tela de trabalho. Primeiro, dando um bisu aqui na apostila. Bom, vamos lá. Gestão estratégica do custo, tá? Então, estamos lá na apostila, na página 11, tá? Então, a partir da página 11 da apostila. Página 10 da apostila, isso. Página 10 da apostila. Gestão estratégica de custo. Tá? O papel do administrador de empresa é planejar, organizar, coordenar, controlar e executar os processos de decisão. Tá? Então, esses itens, planejar, organizar, coordenar, controlar e executar, né, faz parte do papel do administrador, tá? Ou de quem estiver na gerência administrativa. Então, para poder desenvolver esse papel, é necessário que ele esteja acompanhado de uma boa equipe que possua informações confiáveis. Qual é a principal função da contabilidade? Fornecer informações, ok? Essas informações têm que ser confiáveis, tá? Fiéis, fidedignas, né? Que é fiel aos dados contábeis, então fiel à empresa, para não haver distorção de valores ou qualquer outra, vamos dizer assim, descaminho da informação, né? Então, ela tem que ser uma informação confiável, fidedigna. Para quê? Para tomar a decisão correta, né? Porque se você tem uma informação meia boca lá, você não consegue identificar se essa tomada de decisão vai ser a melhor alternativa ou não. Bom, Kaplan e Cooper, ele diz o seguinte: as mudanças nos negócios ocorridos desde os meados da década de 70, desencadeadas pela competição global e pelas inovações tecnológicas, provocam inovações impressionantes quanto à utilização de informações financeiras e não financeiras da empresa. O novo ambiente demanda informações mais relevantes
relacionadas a custo. Por que mais relevantes relacionadas a custo? Né? E dos desempenhos de atividades, dos processos, produtos, etc. Por que relacionada a custo? Porque hoje a empresa, desde 1900, desde a década de 80, 90 para cá, ela sofreu uma grande mudança, especialmente na década de 2000 para cá. Por quê? Globalização, tá? O advento da tecnologia de você poder fazer as compras online, né? E foi aprimorado em função dessa nossa pandemia vivida aí nos últimos tempos, e ainda até hoje presente. Então, ela agravou essa situação de você comprar virtualmente, trabalhar virtualmente. Então, hoje você necessariamente você não precisa ter um escritório, você não precisa ter uma casa, você não precisa ter nenhum local fixo para poder operar. Tá? Então, você consegue operar em qualquer ambiente. Então, da sua casa, você consegue vender para o resto do mundo, bem como todo mundo te vê com apenas uma página na internet. Tá? Então, essas compras online, né, o e-commerce, que a gente fala, é que deu uma mudança nesse custo. Então, como eu estava dizendo, por que tem que ter informações relevantes quanto ao custo? E isso já tinha sido feito pelo Kaplan em 1998, só para você ter ideia. Então, 98, há 23 anos atrás, ele já tinha essa visão de que as informações terão que ser mais precisas e busca sempre eterna de informação relacionadas a custo. Então, voltando, por que isso? Porque o custo hoje é o que determina o sucesso de uma empresa. Antes de 2000, vamos dizer assim, você, quando tinha seu custo estava elevado, você repassava para o preço e vamos embora. E o mercado aceitava isso. Hoje, com essa globalização, o mercado não aceita mais. Ele já tem um preço que pode pagar por aquele produto. Tá? Inverteu os valores hoje. Hoje o mercado já diz quanto ele vai pagar pelo produto. Tá? Se bem que com essa última reforma, essa última nova forma o novo normal, vamos colocar dessa forma, você hoje teve uma mudança nisso, né? Então, hoje determina-se o preço como? Através de comparações. Então, você tem um preço máximo que você pode chegar, que é o que o mercado vai pagar por ele. Tudo que exceder esse preço, você não vai ter mercado consumidor. Então, seus consumidores não irão comprar produtos. Por quê? Tem outros mais baratos. Onde você vai ter que brigar? Na sua qualidade, na sua... muito embora você possa provar lá que o meu produto é de mais qualidade, por isso que é mais caro. Não justifica. Essa expressão não justifica essa fidelidade do cliente de pagar mais caro porque é de boa qualidade. Então, não justifica. Transformou-se o mercado no mercado consumista. Então, a procura de bens duráveis, ela cai bastante. Então, o que o pessoal quer? Quer o barato, embora não dure muito, mas para sempre está comprando. Então, ele nunca vai estar assim, cheio de... vou comprar um ativo, um bem, uma geladeira, que vai me durar aí, vamos dizer, 20 anos. Não, eu compro a geladeira com menor condição, mas a geladeira de hoje não chega a durar 20 anos, dura no máximo aí 5, 6 anos, 10 anos no máximo, né? Então, os bens acabam se depreciando muito mais rápido do que os bens de antigamente. Por quê? Não é porque o sistema de tecnologia é falho? Não. É porque a sociedade é consumista. Então, para que eu vou construir alguma coisa utilizando meus recursos naturais, ferramentas, técnicas, etc., para ter um bem de alta duração? Aí eu não tenho rotação.
Então, eu prefiro ter um bem que dure pouco para ele sempre estar comprando esse bem de mim. Né? Eu deixo um preço competitivo, porém a qualidade não é tão boa como antes. Né? Ela é boa, tem toda a referencial, mas dentro do possível, né? Não é nada extraordinário. Né? Então, é por isso. Então, você reduz custos com os materiais, matéria-prima. Né? A aplicação da tecnologia favoreceu muito isso. Então, quanto mais produto com alta tecnologia, às vezes a qualidade não é tão satisfatória do material utilizado. Exemplo da que eu falei da geladeira. O motor, toda a parte interna de distribuição de energia está excelente, porém, às vezes a carcaça, né, se deteriora muito fácil. Por quê? Porque eles reduziram muito o gasto com o esqueleto dela, né, com todo o fechamento da geladeira. Ele deu ênfase no trabalhar internamente, ganhar mais espaço, circular mais o ar, refrigerar mais, ser econômico, nível A de consumo de energia, porém, a qualidade do produto, a resistência do produto, né, em si, ela deixou a desejar, caiu bastante. Então, por que se pega essas informações relevantes de custo? Por quê? Quanto menos o seu custo, mais você se torna competitivo, né, em função do preço. Né? Então, se o seu custo for bem menor, você consegue abaixar um pouquinho o seu preço de venda, e com isso você ganha no giro. Né? É sempre assim que a gente vai atuar essa nova versão do e-commerce. Né? Então, aqui eu apresento aqui um quadrinho. Então, o objetivo aqui é mostrar como era o conjunto do custo, né, dos CIFs, que são os custos indiretos de fabricação, antes de 1999, né, antes de 2000 e após 2000. Tá? Então, vamos lá dizendo assim. Antes, o maior nível de participação de custo dentro do custo do produto era materiais. E o CIFs, ó, representa aqui 1/3, vamos dizer. 1/3. 1/3. Na verdade, vai dar 1/8. 1/8, praticamente. Já depois de 2000, olha o custo. O material continua o mesmo, porque você vai precisar da mesma quantidade de material para produzir um produto. Aqui é unitário, tá? Então, mas os custos indiretos aumentaram. Por quê? O que é esse custo indireto aqui? É aqueles que você não consegue atribuir diretamente ao produto. Por exemplo, as máquinas que hoje, antigamente você tinha bastante mão de obra, hoje a mão de obra caiu bastante. Por quê? Porque é tecnologia. Hoje tem robôs fazendo as coisas. Então não tem mais contato humano. O que o humano faz? Verifica se o robô está trabalhando direitinho e se não está faltando material, se está dentro das especificações técnicas, etc. Então, e esse equipamento? Como é que eu concilio esse custo? Como é que eu atribuo esse custo? Os equipamentos são geralmente atribuídos por hora-máquina. Então, quantas horas essa máquina fica ativa? Ou quantas horas ou minutos eu gasto para fazer determinado produto? Qual é o meu custo de depreciação dessa máquina? Então, eu vou pegar o custo de depreciação dela, né, ou o custo total dela, e vou dividir pela projeção de quantidades, aí eu acho quanto custa, quanto tem de custo dentro de cada unidade produzida. E aí eu vou atribuir, na hora de fazer o meu relatório de custo padrão, de custo base, né, eu já tenho esse elemento como um referencial, uma das variáveis que compõem o custo dela. Tá? Bom, a evolução da contabilidade de custo, né, surgiu de onde? Da necessidade de registrar informações sobre as transações comerciais. Existe sempre
que as pessoas utilizam-se de sistemas de troca. Historiadores evidenciam que registros contábeis há milhares de anos que remontam de antigas civilizações. As transações eram feitas no mercado e indicadores de sucesso eram facilmente conseguidos. O empresário deveria ganhar mais dinheiro com as vendas do que com os valores que pagava aos fornecedores. Esse é aquele princípio básico, né, pessoal? Você tem que, se você paga 100 numa mercadoria, você vai ter que vender o quê? No mínimo 150, 200, tal, de maneira que você pague seu fornecedor e ainda obtenha lucro, o máximo possível. De acordo com Martins, até a Revolução Industrial do século XVIII, quase só existia contabilidade financeira, ou contabilidade geral, né? Que, desenvolvida na era mercantilista, estava bem estruturada para servir as empresas comerciais. O controle de custo consistia em fazer um levantamento dos estoques no início do período, adicionar as compras efetuadas no mesmo período e deduzir delas, né, o total das deduzir desse total das mercadorias que restavam ser vendidas, que é o estoque final. Com o advento das indústrias, surge a necessidade de apuração mais detalhada do balanço e das demonstrações de resultado. Só que, para essa apuração detalhada, o contador não dispunha facilmente de dados para atribuir valores aos estoques. Surge assim, né, a partir da contabilidade financeira, a contabilidade de custos industrial, onde os contadores tentavam utilizar os mesmos critérios aplicados nas empresas industriais, agora nas de comércio e serviço. Então, eles pegavam o que já tinha de know-how da indústria de comércio e de serviço e aplicavam na indústria, nas empresas industriais. Né? Então, essa derivação, né, a gente chama isso de postulados, né, que a gente formaliza uma hipótese, né, sobre um determinado assunto, a gente testa essas hipóteses, né, e atende esses princípios dos postulados contábeis. E aí a gente vai testando. Inicialmente é meio que tentativa e erro? Sim, mas com uma referencial histórico e teórico, né? Senão não tem validade como ciência contábil. Tá? Bom, então nós vamos tratar o primeiro sistema que foi desenvolvido, é o sistema de absorção. Como o próprio nome já diz, ele absorve todos os custos diretos, indiretos, fixos e variáveis que a empresa teve e deduz das receitas. E depois tira as despesas. Então, esse sistema de custeio surgiu por volta de 1920, surgindo o mérito derivado das aplicações dos princípios contábeis geralmente aceitos e um método de custeio que apropria todos os custos diretos e indiretos aos produtos e as despesas administrativas, de vendas e financeiras como sendo do período. Tá? O sistema de custeio por absorção pode ser com ou sem departamentalização. Né? Então, aqui eu apresentei um sistema de custeio por absorção. Ó. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho os custos. Antes eu tinha, quando a gente trabalhava lá em contabilidade básica, lembra que eu dava, vendeu mercadoria por 1.000 e ele custou 500. Né? Então, eu já determinava o custo para vocês? Muito bem. É daqui que vem aquele valor dos custos. Só que agora a gente vai descer um pouquinho mais. Tá? Então, hoje nós vamos identificar dentro dos custos. Lembra quando vocês também fizeram PEPS, ou EPS, custo médio?
fixo e móvel, aquilo são métodos de avaliação do estoque. Tá? Aqui, esse critério agora é o que vai definir qual o valor que vai entrar lá naquele quadrinho como compra, né, como aquisição, ó, custo dos produtos vendidos. Tá? Então, a gente vai descer mais ainda na caça dos resultados da empresa, né, dentro da contabilidade. Então, nós temos lá, dentro dos custos, nós temos custos indiretos e custos diretos. Qual que é a diferença mesmo? Custo direto, eu aproprio diretamente ao produto sem precisar de rateio. Os custos indiretos, eu tenho que passar por um rateio, e esse rateio vai distribuir para o produto A, B e C. O que é esse rateio? Pode ser, por exemplo, a depreciação. Eu sei quanto cada produto A, B e C usou da minha máquina? Não. Eu só sei que o produto A, B e C, o produto A utilizou 30% da máquina, o produto B 50% e o produto C o restante. Então, aí eu já consigo distribuir equitativamente quanto o produto A vai receber dessa depreciação dessa máquina, quanto o produto B e quanto o produto C vai receber. Muito bem. Todos esses montantes, assim que eu distribuo os custos aqui para o produto A, B e C, ele vai para o estoque. Indo para o estoque, aquela ficha Kardec lá, lembra? Muito bem. A partir do momento que eu vendo esse produto, aí ele vira custo. Tá? Bom, virou custo, né? É porque eu vendi o produto. Se eu vendi o produto, ele vai para a apuração do resultado aqui, o ARI, né? Então, aqui, aí o ARI pega o quê? O ARI pega os custos, mais despesas, menos a receita com vendas. Então, ou receita com vendas, menos custo, menos despesa. E aí você já obtém o resultado. Lucro ou prejuízo. Tá? Bom, no exemplo acima, podemos perceber que este esquema de custeio sem departamentalização passa por 3 passos básicos, que são separação. Deixa eu já colocar. Separação dos custos entre custos e despesas. Apropriação dos custos diretos. Apropriação dos custos indiretos. Só que para apropriar os custos indiretos, eu preciso criar o quê? Um critério de rateio. Tá? Então, como aqui, só que na absorção, eu não preciso ter esse rateio, porque ele é custo, ele vai todo ser somado. Tá? Nós vamos ver logo à frente como é que fica isso. Tá? Como critério de rateio por absorção sem departamentalização, propiciava valores de custos diferentes e custos totais diferentes para cada produto. Passa a ser obrigatório a departamentalização, que, conforme Martins, propiciava uma distribuição mais racional dos custos. Quer dizer o quê? A partir do momento que eu utilizava o critério de absorção, que eu utilizo o critério de absorção, ele pega e junta tudo, todos os custos numa só atribuição à produção. Porém, às vezes tem produtos que ocupam mais matéria-prima, outros menos, e assim sucessivamente. Tá? Então, esse sistema de absorção, ele tem essa falha nele. Tá? E aí, dentro da apostila, nós temos esse exemplo aqui, mas também tem um textinho novo aqui para trabalhar com vocês. Que é custeio
por absorção, também chamado de custeio integral. É um método derivado da aplicação dos princípios fundamentais, como nós vimos. Este método foi desenvolvido, foi derivado do sistema desenvolvido na Alemanha no início do século XX, conhecido por RKW. Consiste em que a apropriação de todos os custos diretos, variáveis, fixos e móveis causados pelo uso de recursos da produção aos bens elaborados, e só os de produção, tá? Por que eu atribuo esse de custeio de produção? Por quê? Porque é tudo relacionado ao custo do produto. Então, tudo que for utilizado no ciclo operacional interno de produção, ele é agrupado aqui. Se, enfim, todos os gastos relativos ao esforço de fabricação são distribuídos para todos os produtos feitos. Então, tudo que você gastou dentro da fábrica vai ser repassado a todos os produtos que a empresa tem produzindo. Tá? Então, vamos dar um exemplo aqui para a gente trabalhar com isso. Tudo que não for, aí o que não for custo é o quê? Despesa. Né? Aí nós vimos lá no área que entra lá nas despesas operacionais, porém não é custo, é uma despesa. Né? Então vamos lá. Qual é o meu próximo exercício aqui? Eu vou determinar o seguinte: admitindo-se os seguintes custos para a produção X da empresa XYZ pelo método de sistema de absorção. Tá? Então, o que nós temos aqui? Matérias-primas transferidas para a produção, tá? 25 mil. Custo da mão de obra da produção no mês, 10 mil. Aqui também é no mês, tá? Gastos gerais de produção apurados no mês, 8 mil. Esses gastos gerais aqui é o nosso CIF, os custos indiretos. Total dos custos de produção no mês, 43. Então, é 25 mais 10 mais 8, 43 mil. Unidades produzidas, 5 mil. Então, qual é o custo unitário? 8,6. Lembrando que aqui não teve consideração de estoque inicial nem estoque final, né? A gente usou todo já a mercadoria que foi transferida para a produção. Tá? Ele já deu direto esse volume. E quando apropriamos aqui, a gente também não levou em consideração as despesas administrativa, comercial e financeira. Bom, as principais características desse custeio por absorção: ele engloba os custos totais, fixo, variável, direto e indireto. Fixo não se altera em função do volume, variável altera em função do valor. Fixo, variável, direto. Você pode atribuir diretamente ao produto. Se você estiver construindo uma mesa, você já sabe quanto de madeira você usou nela só olhando para a mesa. E os custos indiretos, que ele ficou... esses custos... esses custos indiretos são somados de forma unitária. Eu vou transformar tudo numa unidade só. Então, o que está acontecendo aqui? Olha lá. Esses custos, matéria-prima no mês, gastos gerais no mês, produção no mês. Então, eu transformei toda essa produção, esses gastos mensais, eu divido pela produção total que o mês deu. Bom, esse critério é legal, tá? Então, ele é legal e exigido no Brasil.
Entretanto, nem sempre é muito útil como ferramenta de gestão ou análise de custo, por possibilitar distorções ao distribuir custos entre diversos produtos e serviços, possibilitando mascarar desperdício e e outras ineficiências produtivas. Quer dizer o quê? A utilização desse critério, ele pode dar uma mascarada nos valores. Então, às vezes, o valor ele pode sofrer uma oscilação grande com isso. Os resultados apresentados sofrem influência direta do volume. Por que a influência direta do volume? Se eu não produzir nada, não tiver nenhum volume de produção, eu não tenho custo. Mas, se eu produzir uma unidade, eu tenho o custo de uma unidade. Se eu produzir 1000 unidades, eu tenho o custo de 1000 unidades. Então, vou pegar o custo unitário vezes 1000. Componentes desse custo: o custo de aquisição de mercadoria destinada para revenda, incluirá os transportes e seguro até o estabelecimento do contribuinte, e os tributos não recuperáveis, devidos na aquisição ou importação. Bom, custos de produção de bens e serviços compreenderá obrigatoriamente o custo de aquisição de matéria-prima e quaisquer outros bens ou serviços aplicados ou consumidos na produção, inclusive de transporte, seguro, até o estabelecimento do contribuinte. Então, você considera como custo até você entregar o produto ao contribuinte. Tá? O custo do pessoal aplicado na produção, quer dizer, a mão de obra direta, inclusive da supervisão direta, manutenção, guardas, instalação, né? É tudo produção, isso entra como custo. O custo de locação, manutenção, reparo, encargo de depreciação de bens aplicados na produção, os encargos de amortização diretamente relacionados com as máquinas e equipamentos da produção, tá? E os encargos de exaustão, no caso de utilização de recursos naturais. Bem de consumo eventual. A aquisição de bens de consumo eventual, cujo valor não exceda 5% do custo total dos produtos vendidos no período, poderá ser registrada diretamente como custo. De acordo com o parecer normativo CST 70 de 1979, considera-se como de consumo eventual aquele bem utilizável nas atividades industriais ou no setor de prestação de serviços, ocasionando sem regularidade. Então, aqui eu estou determinando como é que funciona esses custos de aquisição de material de consumo que não exceda 5% do total dos produtos vendidos. Esse é aquele material de limpeza, conservação, expediente, etc. O que não for custo e não for despesa, o que é despesa mesmo? Despesa, todo gasto com o objetivo, né, todo gasto com o objetivo de se obter receita. Tudo que não for, que não tenha sido objeto de produzir receita, ele é perda, ele é prejuízo. Porém, quebras e perdas aqui. Considera-se como integrante do custo as perdas e quebras razoáveis de acordo com a natureza do bem e das atividades ocorridas na fabricação, no transporte e no manuseio. Bem, assim as quebras e perdas, quebras do produto e perca do produto, né, por deterioração, perca por obsolescência ou por ocorrência de riscos não cobertos pelo seguro, ou
enfim, qualquer coisa que possa danificar o produto, né? Depois dele pronto, ele é jogado para custo, tá? Desde que comprovada por laudos, certificados emitidos pela autoridade competente, né? O que quer dizer isso aqui? Eu posso considerar essas perdas como dentro do meu custo? Sim, pode, desde que essas perdas tenham que haver diretamente relacionado com a utilização na linha de produção. Por exemplo, a máquina deu uma pane lá e começou a sair alguns produtos defeituosos. Não dá para aproveitar? Não, não dá. Então, volta de novo lá, derrete, começa tudo de novo. Porém, joga-se o custo desse produto até esse momento esteja habilitado. E ainda vamos tratar um exemplo aqui. Tá? Apresenta uma tabela de sistema de custo, produção e despesa de uma empresa que fabrica um único produto. Então, unidades produzidas, 100 mil unidades. Unidades vendidas, 80 mil. Atenção a esses números aqui, tá? Eu produzo 100 mil unidades e só vendi 80. Então, eu ainda tenho 20 mil unidades em estoque. 20 mil unidades corresponde a 20% da minha produção ficou em estoque. Bom, preço de venda unitário, 55 mil. É igual aquele do motorista de táxi, lembra? Nós fizemos? Então, lá é um exemplo de custo variável. É o custeio, custo variável, atrelado ao ponto de equilíbrio. Então, utilizando os dados do custo variável e aplicando o conceito do ponto de equilíbrio. Custos variáveis de produção unitários, R$ 25. Então, quer dizer aqui, eu vendo por 55, eu tenho um custo variável de 25. Quer dizer, eu gasto R$ 25 de custo variável para produzir um produto. Despesas variáveis da administração, vendas e vendas unitárias. Então, isso aqui, R$ 5 foi o que ele determinou, né? Ele apurou, que são os meus custos, meus custos das mercadorias, né, que eu vou vender, mas a título de despesa. Então, é uma despesa variável. Se eu vender uma unidade, eu tenho uma despesa de 5. Se eu vender 10 unidades, eu tenho uma despesa de 10. Custos fixos, totais, da produção. Custo fixo é toda a parte que a empresa precisa para começar a trabalhar. Né? Então, tipo, locação de equipamento, departamento de supervisão, controle de qualidade, etc. Bom, despesas fixas com a administração e as vendas, etc. 300 mil. O que são essas despesas fixas? Essa despesa fixa é o quê? São todos os custos que a empresa teve, que são fixos, que não dependem de volume de venda. Se eu vender uma unidade, eu tenho que pagar 1 milhão mesmo. Se eu vender 1.000 unidades, é também 1 milhão dentro do período. As despesas fixas, 300 mil. Então, a partir desses dados, calcule lá o resultado do exercício, tendo em vista que não haveria estoque inicial e que toda a produção foi concluída. E digamos que todas as informações úteis já foram apresentadas aqui em cima. Então, se todos os produtos fossem vendidos, o resultado da apuração seria o mesmo. Bom, diante disso, vamos pegar o que não foi vendido, 20 mil unidades, que corresponde a 20%. Corresponde a 20% desse valor de estoque. Tá? Então, aqui eu montei a nossa tabelinha da seguinte situação. Receita com vendas, o que eu peguei? 80 mil unidades que eu vendi a R$ 55 a unidade. Então, deu 4 milhões e 400. Custos variáveis, ó, 80 mil unidades foi o que eu vendi
a R$ 25, deu 2 milhões. Então, custo variável de produção. Os custos fixos, 1 milhão dividido por 80 mil. Quando o exercício traz a informação de despesas variáveis, né? Então, o que aconteceu aqui? Eu tive uma receita de venda de 4 milhões e 400, um custo variável de 2 milhões, um custo fixo de 800 mil. Então, sobrou quanto de resultado operacional? 1 milhão e 600. Bom, despesas variáveis de venda são 80 mil unidades vezes 5. Despesas fixas, aquele 300 mil que eu já disse aqui em cima. O que mais? Resultado do exercício, quer dizer, receita menos custos menos despesas. Custos fixos variáveis menos despesas. Então, vamos lá. Quando o exercício traz essas informações de despesas variáveis de administração e venda unitária, entende-se que eles são variáveis em relação à venda. Se houver venda, eu tenho custo. Se eu não houver, eu não tenho. E não à produção. Quer dizer, essa relação é proporcional ao produto acabado vendido e não à sua produção. Tá? Bom, então, porque se fosse relacionado à sua produção, não seria despesa, seria custo, tá? Propriamente dito. Então, logo após, para se calcular a despesa variável, pegamos a unidade vendida, multiplicamos pelo valor unitário, no caso, R$5. Então, é assim que funciona o sistema de custeio. Então, ele soma todos os custos variáveis, todos os custos fixos, divide o principal, ou você vai dividir o quê? Subtrair, desculpa. Vai pegar todas as receitas, menos custos fixos, menos os custos variáveis. Isso está unitário, tá? Deu 1 milhão e 600. Bom, as despesas variáveis de venda são os 400 mil aqui e as despesas fixas, os 300 mil aqui. Então, sobre esse lucro operacional de 1 milhão e 600, eu tirei 400 de despesa variável e 300 de despesa fixa, sobrando 900 mil de saldo em relação às vendas. Então, tirei toda a receita, tirei todos os custos, primeiro, diretos e indiretos, depois tirei as duas receitas. Bom, com isso, nós encerramos esse nosso conteúdo aqui. Tá? Já deu o nosso horário também. A gente retorna à aula para o término da correção do nosso exercício. Né? Então, tenham todos uma ótima noite e a gente vai retornar à atividade aqui. Tá? Então, estou interrompendo a nossa gravação.